Amigas e amigos, à medida que as revelações das negociatas da Operação Lava Jato vão avançando, né, muitas coisas vão ficando evidentes e eu vou usar aqui de novo o meu bordão. Né, não falei, falei, claro que eu falei, né, mas a questão, já vou falar do que eu falei e do que está sendo revelado, mas a questão fundamental, prioritária para a gente entender, é a partir disso que a gente tem condições de entender tudo o que está acontecendo, é exatamente o rompimento, né, desta turma aí com o golpe do impeachment de 2016, com o processo viciado que conduziu a extrema-direita ao governo, aí a presidência do Jair Bolsonaro, que é o rompimento de um pacto democrático, né, a questão que eu sempre comento aqui, da acumulação, né, das civilidades, da civilização, né, os saltos civilizatórios, o processo histórico, né, que está sintetizado na Constituição de 1988. Isso aí tudo que está acontecendo agora é o rompimento desse pacto, né? Por que se chama pacto? Porque o povo elegeu uma constituinte, né, depois de um período aí do regime latrocida, da turma que matava para roubar, né, houve um pacto democrático. A Constituinte foi isso aí, reúne lá todas as forças, o povo elege a Constituinte, né, e aquela Constituinte, aquela Assembleia, né, de representantes do povo, né, vai fazer o debate e, consequentemente, elaborar a carta, né, o documento que dá a base aí para a Constituição, né, de 1988. Portanto, quando se elege um governo que rompe com este pacto, né, consequentemente, né, o Estado Democrático de Direito que está ali contido naquela Constituição, naquele pacto, né, ele não está vigindo na sua plenitude, como estabelece a Constituição. Lógico que o Estado Democrático de Direito vai muito além disso, né? A Constituição tem limites, a gente sabe disso. É exatamente por isso que é um pacto. Não é uma ruptura do sistema, quer dizer, não se abandonou o capitalismo, né? O capitalismo está contido na Constituição, né? E dentro desse capitalismo a gente sabe que tem tudo isso aí, tem fascismo, tem nazifascismo, tem corrupção, tem caixa 2, tem lavagem de dinheiro, evasão de divisa, golpismo, né? Tem tudo isso aí que a gente viu na Lava Jato, está vendo na Lava Jato, tudo isso que a gente está vendo no governo Bolsonaro, tudo que a gente sabe que existe, né, no mundo da direita, nesse clube privado da direita, nos seus métodos, né, o jeito deles é assim, eles agem assim porque eles são, né, defensores dos seus próprios privilégios. Eu sempre digo aqui que a única razão da existência da direita é a defesa dos seus privilégios, não tem outro sentido, não tem outra finalidade. A direita não existe para outra coisa a não ser defender os seus privilégios. Os seus privilégios é tudo isso aí: corrupção, caixa 2, lavagem de dinheiro, né, a exploração da força de trabalho, 388 anos de escravismo, República Velha e tal. Houve ali a tentativa de romper com tudo isso que eu chamo aqui, repito, os saltos civilizatórios, de romper com isso, né, e adotar uma linha progressista para que o país se desenvolva com democracia, né, com mais equidade social, com justiça social, né, com essa história, né, de incluir o povo no orçamento e tudo mais. Aí vem o projeto neoliberal no sentido contrário, nada de povo aqui no orçamento, né, nada de estatais. Tá aí o governo Bolsonaro acaba de anunciar, né, a lista aí das empresas que eles vão privatizar, né, que eles pretendem privatizar. Então isso foi fundamental, né, a participação do Estado para o desenvolvimento do país. O que seria do Brasil sem Petrobras, sem Vale do Rio Doce, sem a indústria, né, enfim, tudo isso que a gente sabe aí, né, Eletrobras, Telebrás, Asbras, né, a Revolução de 30, essas coisas todas. Não é o Estado interferindo na economia, como dizem os ladrões neoliberais, não é isso. É o Estado fomentando, o Estado cria a empresa, né, a partir dessas empresas que se formam aí os polos de desenvolvimento da indústria, da tecnologia, essas coisas todas. O Brasil tem um nível médio de indústria, de tecnologia, tudo isso está sendo destruído aí pela turma que é Estado mínimo. Quer dizer, não é Estado mínimo no sentido de, né, vamos tirar o Estado aqui e cada um que se vira. Como dizia o Adam Smith, a mão invisível do mercado equilibra a sociedade, tal. Deixa a mão invisível do mercado agir, por exemplo, deixando os trabalhadores organizar as suas entidades, seus movimentos, os seus partidos. Deixa, né? Dê democracia para o povo para ver o que acontece.
A liberdade pressupõe, não é a liberdade, o liberalismo. Tem muita gente que fala assim, liberal na economia, conservador nos costumes. O que vem a ser um sujeito liberal na economia? É ser isso aí, é ser totalitário, autoritário, né, acabar com a legislação trabalhista. Não é a liberdade, está aí a medida da liberdade econômica do Bolsonaro. Liberdade para quem? Quem vai usufruir desta liberdade? Liberdade para uns significa escravismo para outros. Nesse regime é assim, não é liberdade para todos. Isso que o Bolsonaro cansa de dizer, não é fácil ser padrão, é isso, né? É claramente uma linha definida de privilégio de quem já tem privilégios. Eles querem, na verdade, né, dotar o Estado da parafernália para gerir a lógica deles, o orçamento no interesse deles, o mercado aí dos papéis, do papelório, né, da dívida pública, que é exatamente o mecanismo para tirar dinheiro público. A privatização é isso, essa questão do orçamento também é isso, os arroxos no orçamento, tirar dinheiro público, dinheiro do povo, né, e jogar, né, criar a indústria do lucro fácil, da ciranda financeira. Esta é a lógica de tudo isso. É evidente que, se quiser falar em desenvolvimento do país, é necessário desprivatizar o Estado. Não é privatizar, é desprivatizar o erário público, desprivatizar o erário público. Por que uma grande, o tal do superávit primário, por que uma grande quantia de recursos do orçamento tem que ficar lá, né, sem controle democrático, social? Ninguém controla aquilo lá no seu Banco Central, é a caixa preta do Banco Central. Itamar Franco falava disso, né, a caixa preta do Banco Central. Essa questão aí das reservas cambiais que o governo Lula, Dilma acumularam exatamente, né, para proteger o país, né, criaram uma barreira aí contra os efeitos da crise internacional. O que eles estão fazendo? Vendendo tudo, vendendo para quem? Para quê? Olha, pegando dinheiro público, isso é, né, no sentido mais elevado, no sentido mais estrito do termo, isso é ladroagem. É a ladroagem institucionalizada. Né? Quer dizer, tudo isso, evidentemente, que está contido nas contradições da Constituição, retomando o fio da meada, né, da Constituição e tudo mais. Agora, eles simplesmente, né, se arvoraram no dono da Constituição, interpreta a Constituição do jeito deles, já vão mutilando a Constituição. Fernando Henrique fez muito isso, a era neoliberal, né, e agora eles vão mutilando, destruindo, vão acabando com tudo, né, estão acabando com o Pacto de 1988. Não tem mais pacto, só tem o que determina, né, no sentido do interesse deles. Então eles vão reformando. A emenda constitucional 95 é um claro exemplo disso, que é uma tradição antiga, vem lá da Constituição de Weimar, da Alemanha, né, pré-Hitler, essa história toda aí que eu sempre comento aqui, né, a Constituição de 46, de 88, né, as constituições europeias do pós-Segunda Guerra Mundial, do Estado de Bem-Estar Social, da social-democracia, essas coisas todas estão limpando a Constituição, estão adequando a Constituição ao mercado financeiro, a lógica do mercado de papéis administrado pelo Estado. Menos Estado significa menos Estado para o povo e mais Estado, né, para essa bandalheira aí. A lógica é essa. Agora, por trás de tudo isso, aí que entra essa questão aí, né, qual foi o instrumento político para romper com o Pacto de 1988? A Operação Lava Jato, claro. Né? Tem aí todo esse histórico deles, né, que significa, né, um rompimento com o pacto, mas ainda com um destino indefinido. Quer dizer, para onde vai o Brasil? Qual é o destino do Brasil? O que será feito desse povo, desse país? Né? Tudo isso são questões ainda a serem tratadas e a serem respondidas, depende também do grau de resistência e tudo mais. Né? Tem essa questão, por exemplo, comercial, está aí o caso dessas queimadas que nós estamos vendo aí, que essas loucuras aí do Bolsonaro, do seu ministro do Meio Ambiente, essas coisas todas, né? Quem mandou tocar fogo na floresta foi o Bolsonaro. É lógico que tem aí a questão sazonal e tudo mais, a gente sabe como são essas coisas, mas que o Bolsonaro incentivou aos foras da lei tocar fogo na floresta, incentivou. Isso não tem dúvida, né? Ele é responsável, é um criminoso também desse ponto de vista ambiental. E, consequentemente, a Operação Lava Jato também é criminosa porque ela ajudou, né? Ajudou não, ela foi fundamental para pôr o Bolsonaro lá na presidência da República, né, e fazer tudo isso que nós estamos vendo aí. Agora tem uma contradição aí nessa história toda, porque
as loucuras do Bolsonaro chegarão a um ponto que nem os seus sustentáculos já estão, não estão mais aí esses sustentáculos não estão mais dispostos a tolerar as suas loucuras, né, que é o caso do Grupo Globo. O Grupo Globo está fazendo uma oposição ao Bolsonaro no sentido de defender o Sérgio Moro, né? Olha que interessante esse detalhe. Né? Para defender o Sérgio Moro, o que o Grupo Globo faz? Ataca o Bolsonaro. Porque o Grupo Globo depende do Bolsonaro, do Sérgio Moro. A Operação Lava Jato é cria do Grupo Globo, é importante dizer isso. Claro que o Grupo Globo é testa de ferro, né? É cria de interesses outros, da geopolítica, aí, né? Dos Estados Unidos, da Casa Branca, do Pentágono, essas coisas todas. O Sérgio Moro, né, é o homem aí que opera, o chefe do Deltan Dallagnol, né, da quadrilha toda lá da Lava Jato, né, enfim, todas essas questões aí. Eu escutei um comentário do Merval Pereira hoje na CBN, ele dizendo o seguinte, que o Bolsonaro está fazendo essas manobras contra o Moro para proteger a família dele. Essa história aí do COAF, essa história do Flávio Bolsonaro nomear o Procurador-Geral da República, na prática, praticamente já está nomeado, é o que dizem os bastidores, né? Enfim, todos os procedimentos aí para proteger, né, a bandalheira da família Bolsonaro. E o Grupo Globo, né, procura se manter distante disso. Agora faz isso fazendo o quê? Recorrendo a outra bandalheira do Sérgio Moro. É a pergunta que se faz, né? Quem é mais desonesto? Quem é mais sujo nessa história toda? Bolsonaro ou Sérgio Moro? É óbvio que é o Sérgio Moro, é evidente. O Sérgio Moro é muito mais sujo do que o Bolsonaro, se é que pode se estabelecer. E é mesmo. Pode ser, não, é a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco. Em certo sentido, não deixa de ser. Agora, se for analisar, né, quem é mesmo o chefe institucional, entre aspas, né, desta bandalheira toda, chama-se Sérgio Moro, chefe de Deltan Dallagnol, de Carlos Fernando Santos Lima, de Robertson Pozzobon, né, e tudo, e com o Grupo Globo como o seu sustentáculo, né, como testa de ferro desses interesses geopolíticos e etc, etc. Aí a gente chega ao caso concreto, nessa questão, por exemplo, aí da lei de abuso de autoridade. O Grupo Globo está, né, fazendo um ataque frontal a lei de abuso de autoridade, porque pega exatamente o Moro. Né? Agora, tem um outro setor, o Estadão, por exemplo, eu sempre falei aqui que são duas facções do golpe, que tem esses porta-vozes, o Jornal Estado de São Paulo e o Grupo Globo, o Jornal Globo, né, que acaba sendo ali o carro-chefe do grupo. Né? O jornal é o carro-chefe do grupo, a TV, a rede, né, de TV tem uma força poderosa, a rede de rádio, CBN tem uma força poderosa, mas o cérebro está exatamente no jornal O Globo. Né? Agora, as revelações aí do site The Intercept Brasil, aí que entra essa questão que eu tenho falado muito aqui, né, que a mais recente, além de, revelou aí várias coisas, né, da bandalheira de Deltan Dallagnol, é um moleque, como disse o Lula, né, deslumbrado, aí, né, querendo fazer estátuas, é um sujeito ridículo, né, as conversas, né, quem tiver a oportunidade, quem tiver a oportunidade de acompanhar, é o kkk, quer, né, parece uma quadrilhinha de quinta categoria, de pé de chinelo, né, tudo dizendo do ponto de vista operacional, não do ponto de vista ideológico, né, eles são meros soldados do crime, né, podemos dizer assim. Mas enfim, a questão é que agora, né, tem aqui a revelação dessa história dos bancos. Eu sempre disse aqui, né, que a tecnologia deles foi montada lá, começou a ser montada no consórcio Garibaldi, vem lá de Maringá. A operação que foi montada em Maringá, que foi montada pelo Álvaro Dias, Álvaro Dias, com Lerner, né, aquela história toda, né, com Irivaldo Souza, que é o compadre, padrinho do Sérgio Moro, lá de Maringá, tinha banestado nisso, montaram uma operação lá no Uruguai, né, com o Petralha, que é esse aí, dirigente do Atlético Clube, Atlético Paranaense, né, enfim, a bandalheira, os doleiros vêm daí. Sempre falei aqui, inclusive agora recentemente eu comentei muito isso, né, porque tantos doleiros beneficiados. A história do Palocci, da delação do Palocci, que a Lava Jato não quis. Por que não quis a delação do Palocci? E outras delações mais, do Ike Batista, né, não foi nem delação, foi depoimento espontâneo que eles deram, do João Santana, Dr. Sérgio Moro, tem caixa 2 aqui, tem caixa 2 ali, tem evasão de divisas, as contas do José Serra, o telefone do Eduardo Cunha, o celular do Eduardo Cunha, as contas do Eduardo Cunha. É batata, né? Bingo.
É fácil de matar a charada. Aí vem aqui agora, os doleiros vêm lá da Banestato, e foi tudo para Lava Jato. Aqui o El País, né, que deu a notícia, diz que com a Lava Jato foram postos à luz mecanismos pelos quais empresas e representantes políticos... Não, aqui é uma outra história, né, que aqui é o Globo falando, acho que é o Globo, né, tem uma informação aqui que me passaram que eu não estou conseguindo identificar a fonte, né, que descobriram aí e tal, né, enfim, tá fazendo louvores à Lava Jato. Aí diz aqui mais adiante, segmentos do Ministério Público e do Judiciário e parte importante dos meios de comunicação, né, converteram tais descobertas em alavancas para estigmatizar como corrupta a política tradicional. É isso aí, né? A Lava Jato serviu à finalidade política, a única finalidade da Lava Jato, que é política, serviu para exatamente isso. Mas a questão aqui do El País, o que o El País está revelando, né, começa das negociatas e maracutaias do Deltan Dallagnol com o frasista de porta de banheiro de rodoviária. Olha a importância desse sujeito na história toda, né, lá do Banestato. Né, foi exatamente essa história dos bancos, né, que diz aqui a matéria do El País, que o Carlos Fernando Santos Lima sugeriu pedir ajuda a Lucas Pace, acho que é assim que pronuncia o nome dele, operador de câmbio e o primeiro delator da Lava Jato. Pace prestou informações sobre bancos e a doleira Neuma Kodama, com quem ele trabalhava. É importante lembrar a história do posto lá da Lava Jato, onde começou tudo isso lá em Brasília, né, aquela história que o delegado Marcião Selma ameaçou ele de incluí-lo no tráfico internacional e tal, aquela história toda, né? Coisa de quadrilha, barra pesada, não é brincadeira essa gente aí, né? Aí começa a história dos doleiros, começa lá. Aí diz aqui a matéria do El País, grande conhecedor do sistema financeiro, ele já havia dito às autoridades durante a CPI da Petrobras em 2015 que existem brechas legais e propositais que permitem a lavagem de dinheiro à margem da fiscalização do Banco Central. De lá para cá, a Lava Jato contra os bancos andou a passos muito lentos. Isso é o país dizendo, enquanto as construtoras eram devassadas. Se a morosidade da Lava Jato para chegar a instituições bancárias chama atenção, outro fato não passa desapercebido. Fato importante aqui que eu falo, é de hoje. É essa história que se fosse atrás dos banqueiros pegaria Deltan Dallagnol, pegaria Sérgio Moro, né, pegaria o Grupo Globo, né, lavagem de dinheiro, Caixa 2, então, assim, aí é pegar empreiteiras aí e tal, né, fazer, né, sequestros, né, para forçar delações premiadas, prende o sujeito lá, o Moro falou isso, né, deixa pelo menos 1 ano preso, aí vai lá, quer dizer, destrói a família, destrói a reputação da pessoa, destrói o moral da pessoa, aí chega lá e diz o seguinte, faz aí a delação, cara, fala, você tem que falar isso aqui, detalhe importante, isso está comprovado, as delações premiadas foram a quadrilha do Deltan Dallagnol, né, que chegou lá e disse o seguinte, vocês falem isso, não é o que vocês querem. Tá aí o caso do Ike Batista, João Santana, né? Tem Caixa 2, doutor, e a Caixa 2, o Palocci, tem Caixa... Não, vocês têm que falar, é isso aqui, a delação, você tem... Delação entre aspas, né? Isso aí não é delação, isso é coação, né? Isso aí é um depoimento colhido sob tortura. Léo Pinheiro, no caso da condenação do Lula, foi decisivo, isso aí tudo, a condenação e prisão do Lula, é uma infâmia, uma coisa de quadrilha mesmo, né? E se fosse atrás dos bancos, o Ike, você falou o que mesmo? De Caixa 2? Caixa 2, vai atrás dos bancos, aí, dos doleiros, por que eles não vão? Essa aqui é a questão. Mas o detalhe aqui que o El País chama a atenção é o seguinte, que no dia 17 de outubro de 2018, eu falo isso desde 2016, deu uma palestra paga pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro, como confirmou a entidade. Dallagnol recebeu R$ 18.088 líquidos, quase o que ganhou naquele mês inteiro de trabalho, R$ 22.432 de salário líquido, segundo o portal da Transparência. É isso, não tem como não dizer, falei.
Agora é isso, as contradições elas vão se revelando, né? Enquanto o Globo faz essa defesa, né, aí do Moro contra essa história de tentar enquadrar o Bolsonaro a partir do Moro. O Estadão o Estadão é o Estadão, é importante, é porta-voz de outra facção, aí da turma do golpe, etc e tal, mas levanta questões relevantes, né? Que ele fala aqui que a crítica ao projeto de lei, esse do abuso da autoridade, defendido no projeto do Globo, contra o Globo, né? Evidentemente. Né? A argumentação, né, do Globo contra o projeto. Né? Ignora a crítica, né? Ignora o fato de que será um juiz a julgar se houve abuso de autoridade na decretação da prisão. Quer dizer, para fazer os julgamentos que eles sempre fizeram, quer dizer, na segunda instância, né, por exemplo, os patetas lá da segunda instância, nas maracutaias lá do STJ, a banda lavajatista do STF, quer dizer, aí tudo bem, né? Agora, quando seria um juiz que julgaria com base na lei do abuso da autoridade, aí é isso que o Estadão está dizendo. E que o Globo faz isso explicitamente, né, no comentário do Merval Pereira, nos seus editoriais e na linha do seu noticiário. Aí diz aqui ainda o editorial do Estadão que não há risco de que ela seja utilizada, a lei, né, para criminalizar a atividade honesta de juízes e promotores. O perigo real é o oposto, de não ser aplicada com o devido rigor. Nas críticas ao projeto de lei sobre abuso de autoridade, observa-se um seletivo rigorismo. Os tipos penais seriam abertos, passíveis de más interpretações, expondo os juízes e promotores a pressões ilegítimas. Mas não se vê tal rigor sendo aplicado, por exemplo, com o projeto das 10 medidas anticorrupção ou com o chamado pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro. Aí a quadrilha, né, querendo instrumentos. Esse argumento aqui é interessante. Quer dizer, no caso da lei contra o abuso de autoridade, se pode ter aí, né, benefícios para. Agora, no caso da lei, dos projetos aqui dos corruptos, do Deltan Dallagnol e do Moro, as 10 medidas contra a corrupção e o pacote anticrime, aí não, quer dizer, é isso. É claramente casuísmo, oportunismo, malandragens, claro, malandro, nós estamos lidando com malandros. Essa aqui é a questão. Prossegue aqui o Estadão ainda dizendo: fossem utilizados os mesmos pesos e as mesmas medidas, esses projetos deliberadamente dúbios e amplos, que expõem os cidadãos aos mais diversos achaques, não ficariam em pé. É isso, achaque. Eles querem um instrumento para achacar os cidadãos, como achacaram, né, a turma da Lava Jato, Léo Pinheiro, sobretudo. Uma maior igualdade no tratamento da legislação penal e processual penal pode trazer mais racionalidade, equilíbrio e justiça para todo o sistema de justiça. O Legislativo foi cuidadoso com o projeto de lei de abuso de autoridade. Aí cita aqui, né, que como o projeto tratou da questão como legislativo, a Câmara dos Deputados, o Senado tratou disso, né? Tem aqui que ele cita, por exemplo, as condutas descritas nesta lei, está falando aqui, isso aqui já é uma aspas do projeto. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticada pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Isso seria julgado por um juiz, seria uma lei que o juiz teria que aplicar. Portanto, essa argumentação do Grupo Globo é mera picaretagem, mentira deslavada, manipulação clara para defender o Sérgio Moro e a sua quadrilha, claro. Ao ignorar o conteúdo aprovado e tecer críticas infundadas, o que se vê é a tentativa de manter a impunidade do abuso de autoridade. Tal desequilíbrio não cabe no Estado democrático de direito. É exatamente isso. Quer dizer, eu sempre disse aqui, comecei fazendo um comentário que houve uma ruptura com o Pacto Democrático de 1988, né, e esta organização criminosa, conforme disse o Gilmar Mendes, que é a Operação Lava Jato, é um estado de exceção incrustado na institucionalidade do país, exatamente para destruir o Estado Democrático de Direito. São contradições, tensões, né, um momento crítico que nós estamos vivendo. Fazer a leitura de tudo isso é uma questão fundamental para a gente resgatar o país das mãos dessas quadrilhas bolsonaristas e lavajatistas. Muito obrigado pela atenção, um abraço, divulgue o outro lado da notícia e até a próxima.